Tem uma questão que é muito importante na negociação, que é o valor relativo. Esse conceito muitas vezes ele passa despercebido, as pessoas não se dão conta dele na negociação. Depois de um tempo elas têm um determinado resultado, esse resultado não é tão interessante, e elas pensam, nossa, se eu tivesse lembrado dessa questão do valor relativo, eu acho que ali o fim daquela negociação seria outro, o desfecho seria diferente. A questão é o seguinte, olha lá, valor relativo. O valor relativo ele tem a ver com a forma como as pessoas valoram dada coisa, valoram uma questão substancial, por exemplo, que você está negociando um bem, você está negociando ali um imóvel, as pessoas elas colocam um certo valor naquilo. E esse valor ele não é universal, ele não é. Existe um valor, por exemplo, da maioria das pessoas naquela condição, naquele determinado contexto, você tem um valor ali. Mas esse valor ele não é universal, ele é sempre uma aproximação da realidade. Por exemplo, você tem a tabela FIPE de carro, então você tem um determinado carro, um Celta azul, que o ano tal, e normalmente ele é vendido por, sei lá, 10 mil reais esse Celta. É, todas as pessoas que tiverem um Celta azul, com esse mesmo ano, com esse mesmo modelo, elas vão vender por 10 mil reais? Claro que não. Você tem um valor médio ali que a tabela FIPE faz ali um trabalho de conseguir juntar aqueles dados, né, de estipular aquele valor ali de mercado, uma média. Mas isso não quer dizer que a pessoa que você vai negociar, por exemplo, a compra desse Celta aí, ela vai querer vender por esse valor para você. Então, se existe um valor relativo nas coisas, e claro, existem diversos fatores que vão interferir para a pessoa valorar de uma forma e a outra valorar de outra forma. A grande questão aqui é que quando a gente está negociando, a gente fica muito tomado pelo processo. Às vezes a gente se prepara bem, às vezes a gente está negociando, a gente quer ali aquele resultado, quer aquele acordo, e a gente não leva isso em consideração. A gente esquece esse conceito, a gente pensa, não, isso daqui é muito bom para mim, vai ser ótimo para o outro. Nossa, isso daqui para mim parece ser maravilhoso, se eu fosse outro eu aceitaria. Só que você não está no universo do outro, ele valora de outra forma. E você insiste, você acaba insistindo em algumas questões ali que o outro não acha tão valorosa. Ou tem outras questões que para você tem um valor baixo, mas para o outro, nossa, aquilo é maravilhoso. E você não consegue enxergar isso. A negociação como um cenário onde ali você tem um fator central da interdependência, né? As duas pessoas elas precisam ali dessa interação para conseguir satisfazer as necessidades e elas enxergam o mundo e as questões de pontos de vista diferentes. Pode haver uma convergência, mas tem questões diferentes ali, questões pessoais ali que são diferentes. Então elas valoram de forma diferentes. E essa diferença de valoração ela é a riqueza do processo negocial. Quando você tem uma questão de negociar com diferentes, é muito rico. Porque se eu negocio com uma pessoa igual, é bem provável que talvez ele não tenha aquilo para me oferecer que eu quero, porque ele está buscando também a mesma coisa. Mas não, se eu negocio com um diferente, ele vai ter aquilo talvez para oferecer para mim, eu vou ter outra coisa que ele valoriza. Então, a gente precisa estar claro na negociação para a gente muitas vezes não ser tomado ali no processo e não achar que, nossa, é só o nosso ponto de vista, é só o valor que a gente tem de algo é o valor que o outro vai ter, e é isso, não, é universal esse valor. Pretender que o seu valor se torne universal ali para o outro negociador, isso é muito problemático. Você ali vai estar, de certa forma, minando esse campo muito rico, que é o campo ali de efetuar trocas baseado em diferenças. Então pessoas, por exemplo, que elas estão negociando alguma questão e a questão do tempo é premente para uma. Só que a questão do tempo não é tão importante para você, para ela é importante o tempo, para você não. Então isso é interessante, você pode tirar uma proposta boa dessa questão. Uma outra, não sei, você pode ter uma questão de risco, por exemplo. Tem pessoas que têm a tendência à aversão a risco ali, né? Elas não gostam ali, ninguém gosta, mas elas não têm uma certa tolerância para conseguir ali ter um grau de risco elevado. Então é isso, elas não conseguem enfrentar um cenário onde tem um risco elevado. Então ela tem uma aversão ao risco, é uma tendência das pessoas, e algumas pessoas se comportam mais dessa forma. Então você tem, por exemplo, no mercado financeiro, você tem aqueles perfis, então você tem um conservador, que ele é mais avesso a risco, né? Você tem aquele mais arrojado, que não. Quando você tem essa diferença, é muito interessante na negociação. Você
por exemplo, você está oferecendo alguma coisa que para você é muito arriscado, você não quer correr o risco, por isso que você não quer aquela coisa, você quer vender ela. E pro outro que vai comprar, não, ele adora risco, nossa, ele gosta desse risco, ele está pronto para esse risco, ele se sente mais confortável do que você com aquele risco. Então, essa troca é muito rica. E ela só vai funcionar, essa questão, principalmente quando a gente fala de técnicas utilizando essa questão das diferenças. Ela só vai funcionar se você, durante a negociação, manter em mente que, olha, o valor é relativo. Então, a gente sabe disso, mas acontece que na hora da negociação a gente pode passar despercebido, a gente pode não lembrar, mas é uma questão que a gente tem que revisitar na nossa mente. Falar, não, peraí, o valor é relativo, cara. Se o valor é relativo, pode ser que essa questão que eu valorizo muito para o outro, ele valoriza menos. Pode ser uma questão que eu valorizo pouco e para o outro tem muito valor. Então, peraí, eu vou fazer uma proposta com essa coisa aqui que não tem tanto valor para mim, porque eu acho que pode ter valor para ele, talvez tenha, não sei. Então você vai lá e lança uma proposta disso, o outro gosta e vocês fecham um acordo. Então a questão de se atentar ali a esse ponto do valor relativo. E como que você faz para explorar esses valores relativos? Porque primeiro é a questão conceitual de você lembrar esse conceito durante a negociação, não esquecer disso. Depois é a hora de explorar, é a hora da ação ali, você já lembrou, e agora o que você vai fazer? Primeira coisa é você fazer perguntas, né? Faça perguntas abertas, mas abuse ali das perguntas para o outro, deixe o outro falar. Nessa de deixar o outro falar, você vai ganhar informações, você vai saber o que ele valora, né? A questão ali, o que ele vai valorizar mais na negociação, o que para ele tem mais valor. Você vai ter um feedback nesse sentido e isso vai dar para você explorar, por exemplo, as diferenças para lançar uma proposta que ele consiga aceitar e que traga benefícios mútuos. Outra questão. Então, assim, você tem essa questão de fazer ali as perguntas. Outra questão é você saber ouvir o outro, não é só perguntar, é deixar o outro falar. E nisso, em um saber ouvir, além de você praticar a escutativa, nossa, é importante você parafrasear o outro, né? O outro estiver falando, você estimular com que ele fale, né, você questionar, mas uma questão importantíssima é o silêncio também. Então, em alguns momentos, quando você faz a pergunta, deixa um tempinho de silêncio depois. Quando o outro responder, faça um tempo de silêncio. Deixa ele falar mais. Né? O silêncio, de certa forma, para as pessoas, ele pode ser intimidador. Então, a pessoa se sente compelida a falar no momento que está um silêncio total. Você já sabe disso, você sabe, use o silêncio a seu favor. Deixa que o outro dê informação para você, deixa o outro mostrar o que ele valoriza no processo negocial. Então, faça isso, use essa questão das perguntas, de como receber a pergunta ali, de escutar ativamente, usando a estratégia do silêncio também. Use isso nas suas negociações. Eu tenho certeza que você praticando isso, você fazendo esse processo, que é um processo de investigação. No momento que você viu ali, olha, o conceito de valor relativo é importante na negociação, eu vou explorar ele. Como que eu exploro? Para saber o valor do outro, eu tenho que investigar. Eu vou investigar por meio do quê? De perguntas e também de ouvir ele, de estimular ali com que ele fale, ouvir de forma mais ativa, utilizar ali a questão do silêncio também nas negociações. Lembre-se então desse conceito aí do valor relativo nas negociações e eu tenho certeza que você colocando isso em prática, as suas negociações vão melhorar muito.